Fala, minha gente! Vamos nessa então falar sobre a Internacional. Eu sei que não tá tudo certo, mas é meu bordão aqui, então vamos embora falar sobre esta derrota. Uma derrota com um D maiúsculo. Uma derrota que o Internacional fez de tudo para perder e conseguiu. Uma derrota que o Internacional jogou contra o pior time da competição, até então Lanterna, que nunca tinha conseguido uma vitória. Sim, você não está ouvindo errado. O Vitória nunca tinha conseguido uma vitória. 9 rodadas, nenhuma vitória. Com quem que o Vitória consegue uma vitória? Tu conhece a história do Inter, tu sabe o que eu tô falando. Era óbvio que seria contra o Senhor Esporte Clube Internacional. E ela aconteceu. O Inter fez de tudo para perder e perdeu, com alguns requintes de crueldade, inclusive. E é sobre isso que, infelizmente, a gente vai falar nesse vídeo. Aliás, infelizmente, também eu fui mal na KTO. Cheguei a dizer, o Bagé já tá me cornetando aqui no grupo do Debate Raiz, dizendo, JB, tu disse lá quando apostou ao vivo no Debate Raiz que não tinha como o Inter perder pro Vitória. Eu até disse, não tem como perder pro Vitória, né? O Vitória não ganhou de ninguém. O Vitória tá aí numa draga danada e tal, mas, cara, o Vitória não só venceu, como mereceu. E eu me quebrei na KTO. É assim que funciona por lá, tá? Tu ganha, tu perde, tu te dá bem, tu te dá mal. Se tu quiser e acha que tu é bom de palpite, quiser dar uma brincada, é pra isso que serve. A KTO não quer que tu fique rico e tu não vai ficar rico com aposta. Não é esse o intuito. É pra brincar e pra te divertir. Vá agora em KTO.com, te registra com o código JBFilho, ganha uma bonificação e lá tu começa a tua brincadeira. Daqui um pouco tem Grenal, de repente, né, o Inter refaz a sua vida pelo clássico Grenal e tudo mais. Então, bora brincar e se divertir na KTO e com o código JBFilho fica ainda melhor. Beleza? Gente, não tem como achar que a escalação inicial do Inter foi boa, né? Algumas preservações, algumas situações que a gente precisa colocar. Por exemplo, o Robert Renan na lateral esquerda. Cadê o Bernabei? Ah, mas o Renan não pode jogar. Beleza. Cadê o Bernabei? Esse rapaz não foi contratado para jogar, mas ele não joga. E aí o Robert Renan, que é zagueiro, começa na lateral esquerda. Uma das justificativas seria a saída de bola do Internacional. Poxa vida, tudo bem, vambora. Aí o meio de campo tem o Matheus Dias. Eu adoro o Matheus Dias. Acho que ele é muito bom jogador e acho que até é subaproveitado no Inter. Mas ele tá sendo meio que desenterrado, assim. A gente esquece que ele existe, aí do nada ele aparece. Esquece que ele existe, aí do nada ele aparece. Não é a primeira vez que isso acontece com ele. E é óbvio que deu errado. É óbvio que o Inter não conseguiu jogar. Gente, tem uma grande justiça no primeiro tempo, que é o Vitória não ter feito 3-0. Era no mínimo era um jogo para 3-0 na primeira etapa, assim. O 2 era com segurança, com margem de sobra. Porque eles saem vencendo num erro de saída de bola do Inter. Primeiro o Vitão, depois o Thiago Maia se atrapalham, é verdade. Mas presta atenção no lance. Vai agora, pega o replay, tem no Globo.com, na internet também deve ter. É só olhar, tem. É só olhar exatamente. Tem 7 jogadores do Vitória, pressionando a saída de bola do Internacional. E ali sai o gol, acontece o gol deles. Ah, mas é um erro individual do Inter. Um erro individual que, ok, precisa se cobrar os jogadores, mas também falar especificamente sobre a postura que o Vitória fez e que o Inter absolutamente não soube sair. Mas beleza, o jogo segue, 1-0 para eles. A gente diz, bom, começo de partida, ainda tem tempo para o Inter se recuperar. Eles fazem um 2-0 não muito distante dali, ainda na primeira etapa. E o 2-0 acontece, sabe como? Eu vou falar que foi anulado esse gol, fica tranquilo. Mas ele acontece, sabe como? Com 7 jogadores do Vitória pressionando o Internacional. E aí não foi aquela história de pressionar a saída de bola, não, eles jogaram. E eles chegaram em bloco com 7 jogadores. Eu fiquei pensando, mas como é que esse time aí tá na lanterna? Mas o que aconteceu, tá? O Carpini, né, fez ótimo trabalho no Juventude, no São Paulo talvez até mais contestado, enfim, tá começando a sua trajetória, esse cara vai fazer o Vitória, né, pelo menos escapar da zona do rebaixamento com tranquilidade. E aí o gol é anulado por centímetros, uma falha de novo do Vitão, que deixa os caras saírem por trás e tal, mas o Inter também é um corredor do outro lado. E aí eu penso, cara, tá injusto, né? Tá injusto, os caras estão jogando melhor, eles estão estão criando mais oportunidades. Vem o intervalo, as trocas acontecem, 3 trocas de imediato, ajustes de posicionamento, o Inter começa a ter um pouco mais de tranquilidade e começa, de fato, na segunda etapa, a fazer algum tipo de pressão, porque podia ter sido goleado no primeiro tempo.
Só que aí, aos 13 minutos, tem um lance que é emblemático. Mesmo que o Inter tivesse a bola na segunda etapa, mesmo que aí de fato o Vitória estivesse mais retrancado, um pouquinho mais fechado, tem uma escapada que o cara vai na direita, faz o cruzamento, passa numa facilidade naquele lado esquerdo de defesa do Inter, que tinha um zagueiro para proteger e não estava dando certo desde o começo de toda a situação, mas enfim, já tinham ali as trocas acontecido. Aí vem o cruzamento, o Oswaldo dá 2 passos para trás, deixa o zagueiro do Inter vendido um pouco mais na frente e ele chapa aquela bola, chega chapando na marca do pênalti. O Fabrício faz uma defesa, talvez a grande defesa da partida, principalmente pelo lado do Inter. Só que presta atenção, tem um gol feito, um gol anulado, um milagre do goleiro do Inter. Contra o Vitória, até então o último colocado do Campeonato Brasileiro e pior time do campeonato, reconhecidamente por todo mundo. E nós temos que ver o contexto. O Inter tinha mais posse de bola? Sim, termina o primeiro tempo com 61-49 em posse de bola. O jogo terminou mais ou menos de 60-40. Só que aí tu vai olhar, o Mercado Vitão, o Robert Renan e o Thiago Maia tem mais posse de bola e mais ações com a bola do que todos os outros times, principalmente os jogadores, principalmente no meio campo. Se a gente pegar ali e focar, o Johan jogou mais tempo do que o Vitão e o Vitão deu muito mais passes do que o Johan. O Johan, que na teoria, camisa 7 do Inter, teria que ser definidor de jogadas, teria que ser o cara a fazer alguma coisa. Bom, o Inter tem uma situação, uma definição de colocar em campo um jogador, 16 anos apenas, que era um baita do risco. Né? Normalmente a gente fala o seguinte, eu até não compro muito essa ideia, a não ser que seja uma situação hecatombe que os caras ficam toda hora protegendo os guris. Meu, é jogador de futebol, tem contrato profissional, é óbvio, não é o ideal colocá-lo aos leões, mas vai pra campo. Gabriel Carvalho, 16 anos, primeiro jogo como profissional, e aí esse guri, nascido aqui em Porto Alegre, no bairro Rubem Berta, tá desde os 10 anos na base colorada, não é assim, gestão de um, gestão de outro, não. É esses caras que surgem, que tava aqui no Rubem Berta, mandaram pra lá um olheiro, esse sim que tem mérito, olhou e disse, vai pro Inter, não tem como não contratá-lo, ele é diferente, ele é joia, ele é meio atacante, ele sabe fazer. Sabe o que ele faz? Ele faz diferente. Ele pega uma bola no meio campo, que aí é roubada, aí é o Vitória que sai jogando mal, e ele pega essa bola e ele dá um passe lá. Ele pega assim e diz assim, Wesley, agora eu quero ver tu correr. E aí o Wesley já tá em campo, e sim, o Wesley tem que entrar pra jogar, né? Melhor jogador do Inter, mas tudo bem, vamos dizer que é rodízio, que é questão física e tal, mas beleza. Mete um lançamento e diz assim, Wesley, agora tu corre. Mas sabe o que ele fez? Ele deu um passe pra frente. Ele deu um passe na vertical, ele deu um passe em direção pro gol. Quantas vezes a gente está vendo acontecer isso nesse jeito de jogar, nesta forma, com esses jogadores, com esta mentalidade que os jogadores estão entrando em campo? Pouquíssimas vezes. Quando o Inter tem um passe vertical, quando o Inter tem um passe mais longo, é verdade, não tem problema nenhum tu sair semi-contra-ataque, que foi o caso, na verdade foi um contra-ataque, não há nenhum problema. Só que o Inter fez um passe para frente, não foi pro lado, não foi para trás. Não foi aquela posse de bola improdutiva. O Inter deu mais passe que o seu adversário? Sim. O Inter teve mais posse de bola que o seu adversário? Sim. O único passe que interessou foi do Gabriel Carvalho, um garoto de 16 anos que parece não ter ouvido as instruções e disse, não, eu vou dar esse passe aqui, porque foi assim que eu aprendi que se vence jogos. Pá! E aí ele encontra o Wesley o quê? É o único que se safa de todo esse elenco que tá jogando bem, né? Desde que entrou não parou de jogar mais tão bem, e beleza, Inter 1-1. E eu imaginei ali, bom, pelo menos vai ser aquele jogo, que vai ter de novo a divisão, que o Inter vai se apoiar no resultado, que a gente vai dizer que não jogou bem, que daí vai ter declaração de um lado, de outro, da torcida, e um vai defender e tal. Só que teve um requinte de crueldade. E dessa vez, um requinte duro, mas que assim, só o Vitória, naquele momento da partida, conseguiria marcar gol, porque é o Vitória que tá ali tentando, de qualquer jeito. Mas foi no abafo, foi no terceiro escanteio, acho que foi, mas, cara, é o Vitória, né? Não vamos esquecer, a gente não pode se nivelar na situação com eles, porque, na teoria, pelo investimento, se imaginava que se disputaria um outro campeonato pelo lado colorado. Pois é, acontece o pênalti, o Alário faz, e aí vem um zagueiro canhoto, a gente imagina, zagueiro canhoto talvez tenha chance de errar. Não, o cara bate com qualidade, rasteirinho, desloca o goleiro e faz o 2-1. O Vitória consegue sua primeira vitória contra o Internacional. E ele consegue com todos os méritos possíveis, principalmente pelo seu primeiro tempo. E dessa vez, não dá pra gente colocar assim, mas jogou recuado, eu tive dificuldade. Não dá pra colocar o seguinte, lembra quantas vezes a gente falou, o desempenho não tá legal, mas tem 74% de aproveitamento, mas tem a maior posse de bola, mas tem número de finalizações, mas nós criamos muitas chances e não fizemos gols. Cara, isso nada dá pra se apoiar dessa vez. Dessa vez os números não vão ajudar o Inter a justificar o que aconteceu. Como consequência, uma das 38 finais
foram perdidas. E eu sei, nesse ponto aqui específico do discurso de tentar o título do Brasileirão, a gente precisa colocar todos os descontos necessários da situação que o Rio Grande do Sul viveu, que eu vivi, que você, provavelmente se mora no Rio Grande do Sul, viveu, e que todo mundo sabe que isso vai impactar no futebol também. Só que o problema é que eu não posso colocar lá na tabela de classificação, olha, tá nessa colocação, mas por conta disso, tá nessa colocação, mas ó, teve enchente aqui. Não dá. Então hoje, a tabela mostra o Inter que nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e só 1 vitória. E isto é a dura realidade momentânea colorada. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.